Rui, eu acho que hoje a gente tem o tema do materialismo histórico, né? E eu acho que é interessante a gente começar a discussão. Esse é um tema que pode não parecer, mas para muita gente, mas está muito em discussão nesse momento, que é o problema do funcionamento do processo histórico, né? Nós temos aí setores que dizem que a história ela é feita pelo presente, em que a depender da época histórica, o passado muda. E que o passado seria, na verdade, uma interpretação dos acontecimentos. Portanto, o conjunto da coisa seria relativo. Nós temos ideias de que a cultura, na verdade, é o motor da história, né? E eu queria que, antes de tudo, antes de a gente entrar nas polêmicas, você explicasse um pouco o que para os marxistas é o materialismo histórico, né? Porque acho que muita gente não tem ideia de como funciona essa... Bom, nós estamos vivendo efetivamente numa época de subjetivismo e idealismo, tá? Quer dizer, tudo que a gente vê praticamente, em termos tanto de análise política como de análise histórica, se a gente pode dizer assim, como de avaliação de determinados fenômenos sociais, o fascismo, por exemplo, é encarado de um ponto de vista subjetivo, de um ponto de vista de que o importante mesmo são determinadas ideias, determinada cultura, determinada psicologia, inclusive está muito em moda, né? Essa análise psicológica e tudo mais. Isso é uma característica de reação, né, política, de decadência. As grandes épocas históricas, elas tiveram como ideologia, se não um materialismo acabado, pelo menos uma aproximação do materialismo, né? Porque o materialismo é uma doutrina revolucionária, né? Ela procura mostrar que os acontecimentos têm um sentido racional, um sentido que pode ser entendido cientificamente. Bom, o materialismo histórico é o desenvolvimento mais acabado dessas concepções materialistas, né? O iluminismo foi materialista, mas o materialismo histórico é uma superação do iluminismo. Bom, qual que é assim, em grandes traços, né, resumidamente, a doutrina científica do materialismo histórico, né? A base disso daí, primeiro, é que, como diz Marx num texto muito famoso dele, a anatomia da sociedade civil deve ser encontrada na economia. Quer dizer, o que explica o funcionamento da sociedade é a economia, né? A economia no sentido, logicamente, científico da palavra. Como se formam os fatores econômicos fundamentais, as classes sociais são um elemento importantíssimo que decorre, né, da economia. A economia vista como um sistema contraditório, não como um sistema burocrático. Nesse sentido, né, a análise subjetiva é uma análise que não toca no problema fundamental, né? Ou seja, as bases econômicas da sociedade, as classes sociais e a luta de classes. Essa é a primeira questão que a gente pode destacar, né? A segunda questão, que isso sim está em completa contradição com o pensamento de hoje, é que a sociedade humana até hoje, ela teve um caráter contraditório. O que significa isso? Significa que elas são sociedades de classe e que elas existiram, né, tendo como um aspecto essencial da sua estrutura as classes sociais em luta. Mas, ao mesmo tempo, né, como são formações contraditórias, o marxismo nunca adotou a posição, né, que é uma posição anarquista e subjetiva, de que o fato de que você tivesse classes sociais, opressão, exploração, que é comum a todas as sociedades, na realidade,
isso impedisse que cada uma das formas sociais que existiram até hoje, né, vamos supor, o sistema escravista, o sistema feudal, o sistema capitalista, não fossem efetivamente formas de progresso social, de progresso histórico, né? Então, por exemplo, um partidário da teoria subjetiva da história diria que a escravidão foi uma abominação, é uma posição subjetiva, moral, idealista. E pronto, mais nada. Um marxista diria que, sob a forma da sociedade escravista, a humanidade desenvolveu, né, as forças produtivas. Foi uma sociedade que levou a humanidade a um determinado progresso por um determinado tempo. Se você não considera esse fator, né, de que todas essas sociedades que existiram foram formas de progresso, a história fica uma história estática. É uma história escatológica, a história dos crimes da humanidade contra si mesma. Então, não há como compreender o que está acontecendo, né? E, portanto, toda a ideia de evolução histórica na direção do socialismo ficaria apagada, né? O socialismo acabaria acontecendo algum dia como uma espécie de religião, quando todo mundo aderisse a essa religião, como aconteceu na época dos romanos com o cristianismo, né? O que é uma coisa totalmente inviável, uma coisa totalmente impensável na realidade, tá? O mundo evolui através da luta de classes. E a luta de classes, ela sempre deu resultado até agora, né, na vitória de uma nova classe dominante exploradora. Né? Por exemplo, a superação do feudalismo pelo capitalismo deu lugar à substituição da antiga classe dominante por uma nova classe dominante, que são os capitalistas. Mas isso não invalida o fato de que o capitalismo tenha sido uma época de grande progresso para a humanidade. Uma outra coisa que a gente deveria destacar nessa exposição bem resumida é que a concepção materialista da história ela é dialética. Quer dizer, quando você fala de uma determinada sociedade ou determinados acontecimentos, nós temos que compreender isso daí sob uma perspectiva dinâmica. Quer dizer, a história está sempre em movimento. Então, por exemplo, o capitalismo foi uma forma de progresso. Hoje, ele é uma forma de obstáculo ao progresso. Quer dizer, as sociedades elas se desenvolvem, chegam à maturidade, degeneram, né? Entram em crise e é superada por um outro tipo de sociedade, uma outra forma social. Né? Um último comentário para a gente discutir é o seguinte: quando se fala em luta de classes, né, a maioria das pessoas só consegue pensar assim: operários contra os capitalistas. Essa é a única luta de classes que existe. Isso é falso. A sociedade ela é formada por diversas classes sociais e por camadas diferenciadas dentro das classes sociais. E todas elas estão permanentemente em luta. Então, a luta de classes não é simplesmente quando os trabalhadores se levantam contra a burguesia. Quando, por exemplo, a burguesia russa se levanta contra o imperialismo mundial, isso também é luta de classes. Não é, digamos assim, não são as mesmas classes sociais que estão em conflito. Né? E nós temos que analisar isso daí. Às vezes, você tem a mesma classe social em um país e outro em conflito. Né? Isso coloca um determinado problema político. Às vezes, são classes sociais diferentes, né, em conflito. Sem essa concepção de conjunto, esse é o grande problema que eu acho que nós enfrentamos hoje, é praticamente impossível analisar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque você tem uma concepção que não parte de uma compreensão real, materialista, né,
da sociedade, né? O materialismo exclui qualquer tipo de explicação a partir de um ideal, de ideias, né? de um espírito da sociedade, seja ele um espírito sobrenatural, seja ele um espírito laico, como a gente vê no caso do Max Weber, né? Quando ele fala do espírito do protestantismo, né? Não são essas as forças motrizes da sociedade. As forças motrizes são a economia e as classes sociais. A gente tem uma